Mas vamos aprofundar então a decisão de Gilmar Mendes de que só a Procuradoria-Geral da República pode pedir impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele suspendeu dessa forma, com essa decisão monocrática, o trecho da lei de 1950 que permitia que qualquer cidadão fizesse esse pedido. Essa decisão, ela precisa ser levada para o plenário do STF, ainda não tem data para que isso aconteça, mas vamos conversar agora com Luiz Flávio Durso, advogado, mestre, doutor em Direito Penal pela Faculdade de Direito da USP, super entendido nesse assunto que vai nos ajudar a entender por que agora. Durso, bom dia para você, obrigada por estar aqui com a gente na TMC, no TMC 360. Bom dia, Joana, bom dia, Felipe, é um prazer falar a vocês e aos ouvintes da TMC. Por que essa decisão foi tomada agora, Durso? Só para a gente se situar nessa conversa. Olha, em primeiro lugar, eu queria, de repente, avaliar com vocês um aspecto mais técnico com relação a essa decisão, que não me parece, pessoalmente, ser exatamente o que está sendo repercutido. Vamos lá. Qualquer cidadão tem o direito de representar contra qualquer autoridade? Sim, tem e continua tendo. Agora, a decisão, pelo que eu tive acesso, ela estabelece que a denúncia não denuncia no sentido popular, mas a denúncia sobre o aspecto técnico contra um ministro do Supremo, imputando a ele crime de responsabilidade, isto fica a critério do Procurador-Geral da República. E isto não me parece nada anormal, na medida que algumas autoridades têm prerrogativa de foro. Vale dizer, somente algumas autoridades consequentes e somente alguns órgãos podem julgar determinadas outras autoridades. Daí porque não se trata diretamente do pedido de impeachment, mas pelo que vi da decisão, se trata da denúncia por crime de responsabilidade contra o ministro do Supremo, o que poderá levar, aí sim, como consequência ao impeachment desse ministro. Então, o que me parece que o ministro Gilmar Mendes fez foi estabelecer e esclarecer a questão da competência. Vale dizer, é o Procurador-Geral da República que pode ser provocado por qualquer pessoa, por qualquer deputado, por qualquer cidadão, por qualquer pessoa da sociedade, pode provocar o Ministério Público Federal na pessoa do seu Procurador-Geral da República e este, com sua atribuição constitucional, poderá denunciar, face à prerrogativa de foro, o ministro do Supremo por crime de responsabilidade que ele eventualmente tenha cometido. A consequência disso é que resultará no eventual impeachment desse ministro. Professor Durso, prazer falar com o senhor, aqui é o Felipe, muito bom dia. Bom dia. Eu queria fazer duas perguntas em uma, mas enveredando sempre para o lado técnico, porque hoje em dia a gente já recebe a repercussão, né, seja positiva ou negativa, antes mesmo de desembrulhar o próprio fato, né? E então daria para entender essa alteração determinada pelo ministro Gilmar Mendes, então, como uma mudança, na verdade, no processo de tramitação? Essa seria a minha primeira pergunta. E a segunda pergunta, à luz do texto de 88, isso estaria totalmente, seria totalmente possível, não tem nenhuma anomalia nessa decisão do ministro Gilmar Mendes, é isso? De acordo, Felipe, na minha interpretação, não vejo anomalia nenhuma e, pelo contrário, eu não vejo grande mudança, porque, volto a dizer, qualquer cidadão continua com o direito de provocar o Ministério Público, que é quem compete a denúncia
sob o aspecto processual, sob o aspecto jurídico, não aquela denúncia de dizer contra alguém, de apontar que alguém fez isto ou aquilo, mas no sentido processual jurídico, a denúncia é uma peça formal que compete a algumas autoridades. E, no caso, a própria Constituição de 88 estabeleceu que titular da ação penal, aquele que pode acusar alguém do cometimento de um crime, é o Ministério Público, ele é o titular. Mas o que se estabelece nesta decisão é que, tendo em vista que o alvo da denúncia seria um ministro do Supremo, aí nós temos a autoridade máxima do Ministério Público Federal, que é o Procurador-Geral da República, a quem compete efetivamente formular, escrever, apresentar juridicamente a denúncia, que pode ocorrer por provocação ao Ministério Público de qualquer pessoa, de qualquer cidadão. De modo que eu não vejo com estranheza esta decisão, não. Eu vejo um esclarecimento, uma adequação aos ditames constitucionais que o Brasil estabelecia e continua estabelecendo sem grande alteração. Agora, professor Durso, aí vem a pergunta que é mais assim para arquibancada, né? Então, por que essa saraivada de críticas nos últimos 10, 15 minutos por parte dos senadores da oposição, dizendo que o Senado vai morrer, que o Senado foi amordaçado, que o Senado vai ser fechado, que não tem mais utilidade nenhuma? Por que esse barulho todo se, na verdade, nada mudou? E eu entendo que a análise que o senhor está fazendo está deixando isso tudo muito claro. Eu estou tentando fazer uma análise jurídica. Agora, opinião política, palpite é outra coisa. E muitos desses parlamentares sequer têm formação jurídica, de modo que eu respeito a opinião política, mas juridicamente eu não vejo nada de anormal. E é importante que a gente sempre estabeleça o seguinte: a competência para fazer o julgamento do impeachment de um ministro do Supremo é estabelecido constitucionalmente pelo Senado. É o Senado que vai decidir isso. Então, o que nós estamos falando na decisão do ministro Gilmar Mendes é a denúncia processual contra o ministro do Supremo por crime de responsabilidade. Só pode ser apresentado tecnicamente pelo Procurador-Geral da República. Esta denúncia, se prosperar, poderá desaguar num pedido, num processo de impeachment desse ministro do Supremo. E quem julgará este processo de impeachment do ministro do Supremo? O Senado Federal. Portanto, essa grita, esse barulhão todo não me parece muito com sentido jurídico. E sim, muito palpite político e tal, mas eu com serenidade, eu prefiro aguardar um pouco o desdobramento deste procedimento que está lá no Supremo e que ainda vai ser submetido ao plenário. E parte do desdobramento inclui também ouvirmos especialistas, que nem o senhor Durso, para nos ajudar a entender, né, essa decisão que chega para a gente de uma forma muito técnica. E agora, eu queria só, antes da gente encerrar, Durso, abordar uma questão mais histórica, até porque Gilmar Mendes, na decisão dele, fala sobre vulnerabilidade dos ministros a pressões políticas. Eu sei que o Durso acabou de falar que a sua análise é técnica e deixa de lado todo esse alvoroço político, mas fato é que essas pressões políticas estão causando alguns impactos na mais alta instância, né, nosso judiciário. Isso é de agora? Antigamente não havia, não precisava haver essa preocupação? É uma preocupação recente, com fatos recentes dos últimos anos, Durso? Vou colocar isso de uma forma muito simples, que desde os primeiros anos que eu fui estudar direito eu aprendi. A justiça nossa é uma justiça feita pelos homens, de modo que esta justiça, ela é falível como falível é o homem. Ela é suscetível às pressões, às intempéries, aos filtros pessoais
do homem, do ser humano. De modo que cada julgador tem uma visão e um percentual de subjetividade. Se isto é contaminado por um aspecto político, eu não afasto a hipótese de que isto possa acontecer, embora não deva. O objetivo do julgador, especialmente, isso desde o primeiro grau até os julgadores que estão nos tribunais superiores, é aplicar a lei à luz do caso concreto. O que não está no processo, o que for pressão política, o que for interpretação momentânea de mídia, etc., isso deve ficar à parte. O julgador não deve levar a sua convicção motivada por essas premissas, muito embora isto poderá, vez por outra, acontecer. E se acontecer, deve ser objeto de reparo, porque o erro precisa ser, erro judiciário, erro jurídico, precisa ser reparado sem dúvida nenhuma. Mas a falhabilidade e a suscetibilidade faz parte do ser humano e o julgador é um ser humano. Muito obrigada, Durso, pelos esclarecimentos, pelas explicações. Ficou mais claro para a gente. Agora a gente consegue olhar para essa decisão que é técnica com um quê de explicação mais facilitado depois dessa exposição. Obrigada, Durso, e até a próxima.